Neste vídeo eu vou te explicar como você pode usar a sua linguagem corporal, sua postura, gestos, expressões faciais para aumentar ainda mais o seu poder de persuasão e de influência. Vamos explorar um pouquinho mais esse mundo da comunicação não verbal, nesse sentido de poder ampliar a sua capacidade de influência. A razão pela qual eu adoro falar sobre linguagem corporal é o grande impacto que tem na sua comunicação com o outro e, ao mesmo tempo, esse grande impacto que tem em você mesmo. Além de ser uma peça importantíssima na comunicação e que muitas vezes ela é subaproveitada. Imagina que pelo menos 60% da sua comunicação é não verbal, que inclui suas expressões faciais, sua postura, os gestos que você usa, o seu tom de voz, e a maior parte das pessoas desperdiça isso. Normalmente, quando você se prepara para uma reunião, para uma entrevista, para um encontro com alguém, você prepara o que você quer falar, prepara através de palavras. Raramente as pessoas se preparam com o não verbal da comunicação, que é somente aquilo que vai ter mais impacto. Então, se você quer aumentar ainda mais a sua capacidade de influência e de persuasão, você tem que saber usar a sua linguagem corporal e eu vou te ajudar nisso agora. Olá, eu sou Cris Carvalho. Se você quer aumentar sua capacidade de persuasão, de influência, você tem que saber usar 100% dos elementos da comunicação. Não se apoiar apenas em palavras, mas saber usar sua linguagem corporal, seu tom de voz. Foi feito um estudo super interessante que provou, ao adotar uma postura poderosa, você consegue não apenas melhorar a impressão que as outras pessoas vão ter de você, mas a forma como você se sente. Esse estudo, realizado pela Harvard Business School, queria comprovar se a nossa linguagem corporal realmente influenciava a opinião que as outras pessoas têm de nós. E a resposta é sim. Separaram dois grupos de pessoas que iriam participar de entrevistas para trabalho. Então, o primeiro grupo simplesmente foi entrando para a entrevista, enquanto um segundo grupo adotou uma postura corporal firme, poderosa, por 2 minutos antes de entrar para a entrevista. Então, os entrevistadores eles tinham que avaliar esses candidatos segundo suas competências para o cargo, o seu desempenho geral, assim, durante a entrevista e a sua força de presença. Então era esperado que os candidatos que praticaram essa postura poderosa tivessem uma melhor nota com relação à sua força de presença. Mas no final, sabe o que aconteceu? Foi que esses candidatos eles tiveram uma nota superior nos 3 aspectos, ou seja, também no que diz respeito ao desempenho geral durante essa entrevista e competências para o cargo, o que mostra que a linguagem corporal poderosa influenciou a percepção dos entrevistadores com relação a esses candidatos. Então a questão foi colocada num outro nível. Se a postura poderosa é capaz de influenciar a percepção que os outros têm de nós, será que essa nossa postura poderosa influencia o que eu mesmo penso sobre mim? Então a resposta foi sim. Segundo esse estudo, foi feito da seguinte forma: criaram 2 grupos de pessoas, onde o grupo 1 teria que adotar posturas poderosas, posturas de sucesso, por 5 minutos. E um grupo 2 teria que adotar posturas fracas, posturas contraídas, por 5 minutos. Então foi feito esse teste de saliva a cada um dos participantes antes e depois desses 5 minutos, para perceber quimicamente o que estava acontecendo no nível das hormonas. Eu obviamente vou agora fazer um super resumo desse estudo, mas basicamente o que eles estavam à procura era dos níveis de cortisol e de testosterona. Cortisol é a hormona do estresse, ela enfraquece o sistema imunitário, ela aumenta a pressão sanguínea, prejudica bastante a capacidade de memória. A testosterona é a hormona da força, do poder, então ela aumenta a nossa resistência, maximiza as capacidades cognitivas, aumenta a massa muscular e é exatamente a hormona que você quer circulando no seu corpo durante uma entrevista ou durante uma apresentação. O resultado: o grupo 1 aumentou seus níveis de testosterona, enquanto o grupo 2 diminuiu, e o contrário aconteceu com os níveis de cortisol, que diminuíram no grupo 1 e que aumentaram no grupo 2. Então, ficar numa postura fraca, cabisbaixa por 5 minutos aumentou o nível de estresse e literalmente enfraqueceu esses participantes. Incrível, né?
Quem já fez cursos comigo já me ouviu falando várias vezes que corpo e mente são um sistema único. A forma com que você usa o seu corpo vai influenciar a forma como você pensa, como você se expressa, como os outros te interpretam. Melhorar a sua linguagem corporal pode sim influenciar a forma como os outros te veem e influenciar a forma como você se sente, o que vai diretamente aumentar o seu poder de persuasão. Você pode usar essa linguagem corporal para influenciar e para se sentir mais influente. As posturas fracas que você deve evitar são as posturas contraídas, fechadas, cabeça baixa e os ombros curvados. Essas posturas elas vão te fazer parecer e se sentir menos influente. As posturas poderosas são o oposto, são expansivas, ganham espaço, cabeça para cima, ombros para trás, peito bem aberto. Essas posturas elas vão te fazer parecer e se sentir mais influente. São exatamente as posturas que são usadas pelos grandes líderes. Mas atenção, essas posturas poderosas, elas podem ser um pouco agressivas socialmente. Eu não estou sugerindo que você entre assim numa entrevista ou numa festa. Essas são posturas que você pode adotar por 5 minutos antes dessa sua interação, para aumentar o seu nível de confiança, para aumentar os seus níveis de testosterona. Socialmente, as posturas ideais, elas são um pouco mais sutis, a cabeça assim, centrada, mas não muito para cima, a coluna reta, os braços um pouco mais descontraídos. Então aqui fica uma dica de como você pode usar a sua linguagem corporal para aumentar o seu poder de influência. Treinar posturas poderosas antes da interação, adotar posturas poderosas sutilmente modificadas durante uma interação e evitar as posturas fracas. O meu desafio para você hoje é fazer uma autoanálise, tomar uma consciência de como é que está a sua linguagem corporal. A maior parte das pessoas não faz a menor ideia do que elas estão comunicando com as suas posturas, com os seus gestos, que representam 60% de impacto da sua comunicação. Então, melhora a sua postura que o seu poder de influência vai melhorar com certeza.